Salve galera, tranquilo? Durante uma palestra na universidade, o professor Julian falou sobre os Neandertais, um antigo grupo humano extinto. Ele explicou que, de acordo com o trabalho de Darwin e Galton, os Neandertais eram considerados muito estúpidos e completamente bárbaros. Sua teoria era que se podia julgar o nível de civilização e inteligência de uma pessoa apenas com base na aparência. Julian discordou dessa afirmação e acreditava que os humanos modernos tinham traços de Neandertais. Ele também revelou que o único Neandertal no mundo sem fósseis foi descoberto por seu chefe e recebeu o nome de William, um cientista que considerava os Neandertais uma espécie separada. Ao final da palestra, ele destacou que é teoricamente possível criar um Neandertal vivo usando o DNA de William. Bárbara, uma endocrinologista, assistiu à palestra e encontrou Julian em um restaurante mais tarde naquele dia. Ela mencionou a possibilidade de clonar William, o que, embora muito difícil e complicado, não era impossível. Eles jantaram juntos e discutiram os detalhes do processo de clonagem. À noite, Bárbara estava curiosa para saber por que Julian era tão obcecado por Neandertais. Para responder a essa pergunta, Julian levou Bárbara ao seu laboratório e lhe mostrou duas ferramentas de pedra, uma feita pelo Homo sapiens e a outra pelos Neandertais. Não havia diferença entre elas, então Julian acreditava que, estudando nossos parentes mais próximos, eles poderiam obter uma visão mais aprofundada da humanidade. Naquela noite, Julian e Bárbara se apaixonaram. A partir de então, o casal começou a trabalhar no projeto de clonagem de Neandertais e publicou 3 artigos inovadores em apenas 2 anos. Eles também foram morar juntos e tiveram uma vida amorosa maravilhosa. Infelizmente, muitos cientistas importantes e doadores universitários retiraram o financiamento devido a preocupações com a ética por trás do projeto e a possibilidade de uma repetição do incidente do golpe negativo. No entanto, o casal se recusou a desistir, e Bárbara decidiu engravidar do embrião clonado, fazendo com que todos pensassem que ela estava apenas tendo uma gravidez normal. Depois disso, o casal foi para Las Vegas para se casar com o imitador de Elvis. Alguns meses depois, Bárbara deu à luz seu filho no hospital. As enfermeiras trocaram olhares de desgosto e, em seguida, entregaram a criança à mãe feliz. O casal não se incomodou com a aparência feia da criança, e Julian chegou a beijar o menino na testa. Pouco depois, Julian foi à universidade entregar alguns documentos explicando o que ele e a esposa tinham feito. Os superiores convocaram uma reunião de emergência, preocupados que isso pudesse prejudicar a reputação da universidade. Eles não gostaram do projeto, mas, por enquanto, decidiram apoiá-lo pela publicidade e pela chance de realizá-lo. Na manhã seguinte, Julian deu uma entrevista coletiva para contar ao mundo sobre a clonagem de Neandertais por meio de transplante nuclear de células. Um repórter perguntou sobre a moralidade da tecnologia. Julian então exibiu um vídeo fofo do bebê e questionou como algo tão maravilhoso poderia ter sido inventado. Após a coletiva, o chefe de Julian o lembrou de que a diretoria tinha a palavra final em todos os assuntos relativos ao projeto. Anos depois, o bebê já havia crescido e se chamava William. Bárbara o levou para a floresta para se despedir. Pediram a William que fosse para a casa de seu pai. Ele olhou ao redor por um tempo e finalmente chegou à varanda com uma vista magnífica do rio. 2 turistas passaram de barco, viram a cara feia de William e aceleraram os remos. William voltou para casa e encontrou a antiga pedra em uma prateleira. De repente, ele se assustou com um movimento e descobriu que era sua nova mentora, Sarah. Sarah explicou que Julian estava trabalhando e William não conseguia evitar se sentir desconfortável na frente de estranhos. Naquela noite, Julian se juntou a eles para jantar e Sarah percebeu que William comia muito. Julian explicou que o metabolismo de William era diferente e precisava de mais calorias do que a média das pessoas. Depois do jantar, Julian disse a William que estava orgulhoso dele por seguir seu sonho. No dia seguinte, Sarah ajudou William a estudar e disse a ele que ainda estava terminando sua tese. William era bom em matemática, mas inglês era um pouco difícil porque ele não gostava de metáforas e achava que eram mentiras. Enquanto isso, na universidade, Julian contou a toda a turma sobre o projeto. Quando o projeto começou, havia protestos todos os dias de manifestantes que acreditavam que a clonagem era imoral e um pecado contra Deus.
No entanto, sob os cuidados cuidadosos de Julian e Bárbara, William cresceu como uma criança normal, e os protestos cessaram. Os noticiários pararam de noticiá-lo porque não havia manchetes interessantes sobre como seriam os homens das cavernas na natureza. Existe uma teoria de que o Homo sapiens levou à extinção dos Neandertais com sua inteligência superior, mas após anos estudando seu filho, Julian não concorda mais com essa visão. William começou a falar mais cedo do que a maioria das crianças, desenvolveu-se mais rápido e tinha um nível de inteligência comparável ou superior ao de seus colegas. Um dia, William adoeceu e ficou imune a todas as doenças. Somente os cuidados cuidadosos de sua mãe o ajudaram a se recuperar. Descobriu-se que ele tinha um sistema imunológico muito forte e uma grande capacidade de adaptação, e esperava-se que ele tivesse uma grande carreira na área médica. Depois da aula, Julian pensou no dia em que ele e Bárbara se separaram. William cresceu em um laboratório, mas Bárbara queria que ele fosse livre e vivesse uma vida normal. No entanto, Julian ainda considerava William uma cobaia e lembrava a Bárbara que ele não era seu filho verdadeiro. Essa declaração magoou Bárbara profundamente, e ela deixou Julian para sempre. Mais tarde, ela obteve permissão do conselho da universidade para começar a cuidar de William. Eles se mudaram para a nova casa, onde William ficou feliz por ter seu próprio quarto e Julian veio visitá-los. O casal até trabalhou junto para encontrar uma boa escola para William e teve que repreender o diretor por dizer que William não era totalmente humano. Felizmente, William aproveita seu tempo na escola e logo faz um melhor amigo. Julian vem visitá-lo como prometido, e os dois brincam lá fora, apreciando a alegria de William por recuperar sua liberdade. Agora, William está usando seu recreio para se exercitar, demonstrando sua grande força física. Sarah diz a ele para continuar estudando. Sarah lê uma citação de O Grande Gatsby e pede que ele a explique. Isso termina em uma discussão, pois William acredita que ninguém deve julgar o significado dos outros, exceto as partes envolvidas. Outro flashback mostra William andando de bicicleta pela rua quando um grupo de meninos mais velhos o vê. Eles zombam dele, chamando-o de Homem das Cavernas e começam a persegui-lo. A princípio, parece que William consegue escapar. Mas ele acidentalmente bate sua bicicleta em uma ponte. Quando os meninos tentam pegá-lo, ele é forçado a andar. William empurra dois deles para o chão e o terceiro machuca a mão. Mais tarde, na delegacia, a mãe do menino insiste que William é perigoso e quer prendê-lo. No entanto, a polícia simplesmente expulsa todos. De volta a casa, Bárbara disse a William para ficar longe de qualquer um que risse dele, para que não se metesse em encrenca. Depois, William pesquisou seu nome online e encontrou todos os artigos sobre seu nascimento e os protestos. Ler sobre os Neandertais mostrou que todos os viam como bárbaros. Com o passar do tempo, Bárbara começou a namorar um novo namorado, e Julian parou de jantar quando ela o visitava. Ele também parou de fazer exames de rotina em William, passando essa tarefa para sua assistente, para a grande ira de Bárbara. Anos depois, William começou o ensino médio e, mesmo sem saber de tudo, fez bons amigos. Todas as piadas. No último ano do ensino médio, William e dois amigos decidiram fazer uma viagem juntos para trocar ideias sobre como se candidatar a universidades. Enquanto se divertiam, conheceram dois hippies que estavam sentados ao redor de uma fogueira com os meninos, compartilhando cogumelos. Quando descobriram quem era William, disseram que ele era. A moça era afável e bonita e perguntou a William se ele queria voltar aos velhos tempos, e ele disse que sim. Ela o encorajou a ir para lá enquanto seu amigo vomitava por causa da comida horrível que comia na escola. William ajudou sua paixão Judy a se preparar para uma peça que estava por vir e até concordou em ser ator. Na noite da peça, William interpretou o interesse amoroso de Judy e conseguiu seu primeiro beijo na história. Mas quando tentou beijar Judy novamente em um bastidores, ela o rejeitou. A peça foi um sucesso, mas William ficou arrasado porque não significava nada para Judy. Algum tempo depois, a professora de William ligou para Bárbara e Julian e explicou que seu filho era inteligente, mas não se saía bem em testes padronizados porque seu modo de pensar não se encaixava em nenhum modelo aceito. Ele precisava de muitas aulas particulares para refazer suas inscrições para a faculdade. Julian ficou furioso ao descobrir que Bárbara havia cancelado as inscrições já enviadas pelo filho.
Bárbara explicou que William estava trabalhando meio período em uma loja de ferragens para se manter ocupado após a formatura. Mas Julian queria que ele tivesse mais espaço para se desenvolver. Então, eles tiveram uma discussão e o professor teve que lembrá-los de que essa decisão tinha que ser de William. Enquanto isso, William se despede de seus amigos que estão saindo de casa para a faculdade. Naquela noite, seus pais lhe explicam a situação. Julian o convida para morar com ele e ter aulas particulares, mas isso também significa que ele terá que começar a experimentar novamente. Bárbara se opõe, mas William, ansioso para viver uma vida normal, aceita a oferta do pai. Agora, Julian olha para as últimas notas de William nas provas e sente que elas ainda não são boas o suficiente, e culpa Sarah. Sarah ressalta que William fez um grande progresso, e William diz que não é culpa dela, mas Julian joga a prova na cara de William e sai furioso. William chora, e Sarah jura que ele tem boas notas e o leva para um passeio na floresta. Ela conta que seus pais também eram rígidos com ela quando criança, e que por muito tempo ela os odiou por decidirem seu futuro sem sua permissão, mas agora não pode mais reclamar da boa educação que recebeu. William responde que adora cantar e canta a música na peça da escola. A história termina com William e Sarah se beijando e se sujando. Naquela noite, eles voltam para casa, e Julia os repreende por perderem tempo em vez de estudar. Naquela noite, William olhou fixamente para a ferramenta de pedra e se perguntou se algum dia conseguiria alguma coisa. Depois de um tempo, Sarah levou William para uma escola onde ele poderia refazer o exame. O lápis que ele estava tentando usar quebrou, então ele interpretou isso como um sinal e desistiu, saindo da sala sem terminar o teste. Então ele foi à loja comprar uma bebida. Duas garotas riram dele. O garçom as chamou de rudes. Depois de uma longa caminhada, William foi à universidade visitar Godwin, a mulher que encontrou os restos mortais do Neandertal. Ela o levou ao laboratório para ver o corpo que estava guardado em uma gaiola especial. William não conseguiu evitar olhar para o corpo de todos os ângulos e até pensou que o homem pudesse estar sorrindo. Godwin explicou que eles não sabiam como ele morreu porque não havia sinais de ferimentos ou doenças. Quanto às teorias, ela acredita que o Homo sapiens desenvolveu a capacidade de criar e acreditar em narrativas que foram capazes de unir grandes grupos de pessoas. Esse número superior forçou os Neandertais a viver em condições mais desfavoráveis, o que acabou levando à sua extinção. Quando William perguntou sobre essas histórias, Godwin disse que elas cobriam tudo, desde religião até hierarquia política, bem como histórias familiares, todas as coisas pelas quais as pessoas estavam dispostas a ir à guerra e morrer. William não conseguia entender como acreditar em uma mentira tornava o Homo sapiens inteligente e acreditava que grandes números eram a única razão para a extinção dos Neandertais. Ele declarou que não pertencia ali, assim como o homem na caixa. Godwin tentou convencê-lo de que ele pertencia ali, mas William simplesmente se virou. Enquanto isso, Sarah procura por William, mas não consegue encontrá-lo, então ela pede ajuda a Bárbara. Momentos depois, William entra furtivamente na aula de Julian, interrompendo a constante referência de seu pai à sua vida como um trabalho. William chama o experimento de um fracasso, e Julia o corrige, dizendo que foi William quem falhou. William aflito foge, e Julian o persegue para se desculpar, dizendo que William o envergonhou na frente de toda a turma e o irritou. William responde que Julian o envergonhou e que ele não é seu pai, o que irrita Julian e ele até lhe dá um tapa. William tenta sair novamente, e Julian tenta impedi-lo, mas acidentalmente deixa cair a ferramenta de pedra. Ambos se abaixam para pegar a ferramenta de pedra ao mesmo tempo, e William de repente derruba Julian com um soco, tentando defender o que lhe pertence. Ao perceber o que fez, William se sente extremamente perdido. É terrível. Logo, os alunos se reúnem, chamando William de bárbaro e tirando fotos. William não tem escolha a não ser fugir. Momentos depois, Bárbara encontrou Julian inconsciente e ligou para Sarah para avisá-la que a polícia estava procurando por William. Bárbara acompanhou Julian ao hospital, e Sarah teve que continuar a busca sozinha. Enquanto isso, William estava escondido em outro prédio da universidade, onde foi descoberto por um aluno e chamou a polícia. Quando William tentou sair, encontrou vários policiais esperando por ele com armas em punho. Sarah também chegou, gritando seu nome,
mas um policial a deteve. Ele se lembrou do incidente na ponte. William caminhou até lá e foi baleado segundos depois, morrendo no local. Alguns meses depois, Sarah retornou ao local onde Godwin encontrou o Neandertal. Ela trouxe um bebê, sugerindo que era o filho de William. A história termina assim. William, filme de drama e ficção científica de 2019. Espero vê-lo no próximo vídeo. Obrigado a nós. Valeu, falou!